Então, irmãos, novamente falando, nós vamos estudar na manhã do dia de hoje o domingo 10, o dia do Senhor de número 10, do nosso Catecismo de Heidelberg. Nós pretendemos falar a respeito da doutrina da providência de Deus. Para facilitar os irmãos, essas duas perguntas que nós vamos meditar são as perguntas de número 27 e 28 do Catecismo. Quando eu li e meditei a respeito desses princípios, eu cheguei a uma conclusão seguinte. A pergunta de número 27 se propõe a falar sobre aquilo que nós devemos crer a respeito da providência de Deus. Enquanto a pergunta de número 28 vai dizer o que essas doutrinas farão conosco. O que a doutrina da providência deve provocar em nós. Então, na minha opinião, os irmãos podem ler e podem ter as suas percepções. Observo que há uma verdade prática aqui na pergunta de número 28. Iniciando, assim diz a pergunta de número 27. O que é a providência de Deus? Os irmãos poderiam ler, por favor, a resposta? Perfeito. Os irmãos percebem que a primeira frase ela está apresentando um erro. Então, eu observei a versão em inglês do Catecismo de Heidelberg e diz assim: o poder todo-poderoso e sempre presente de Deus. Quando nós falamos a respeito da doutrina da providência, nós devemos ter em mente que a providência ela ocorre da maneira que nós acreditamos pelo fato de Deus ser soberano. Normalmente, nós usamos das duas doutrinas como tendo uma mesma implicação prática, mas, na verdade, o fato de Deus ser soberano, o fato dele escolher e dele escrever a história, dele determinar todos os nossos dias, antes que qualquer um deles ainda exista, conforme diz o Salmo 139, no versículo 16, o fato dele ser soberano e dele escrever toda a história conforme a sua boa vontade, nós muitas vezes olhamos para o tapete, e nós olhamos para o tapete que está sendo tecido, nós olhamos para aquele grande tapete que está sendo feito, e nós olhamos normalmente para esse tapete de baixo. Quando nós olhamos para um tapete de baixo, qual a conclusão que nós chegamos? Essa imagem não parece estar mostrando uma pintura, mas quando nós olhamos para o tapete de cima, nós vemos que nesse grande tapete da providência de Deus há a imagem de Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito santo. Aqui eu fiz uma definição de soberania, eu peguei uma definição de soberania e eu gostaria de passar aos irmãos. Diz assim: a soberania de Deus é a verdade de que ele tem o direito, o poder e autoridade absolutos sobre toda a criação. Deus governa o universo de acordo com sua vontade eterna e imutável, sem ser limitado ou influenciado por forças externas. Essa soberania é exercida com perfeição, sabedoria e justiça. E aqui eu também peguei uma definição a respeito da providência de Deus, as obras da providência de Deus. Diz assim: as obras da providência são o meio pelo qual Deus, em sua soberania, sustenta e governa todas as coisas.
conduzindo-as ao cumprimento de seus propósitos eternos. Elas incluem tanto o ato de preservar a criação, quanto o de dirigi-la para que todos os eventos ocorram de acordo com a sua vontade. Nós vemos aqui, então, irmãos, que o fato de Deus ser soberano, isso vai fazer com que Ele, em sua vontade eterna, no seu conselho eterno, com que Ele elabore toda a história, e tudo isso tem um fim em Cristo. Quando nós olhamos para o texto de Gálatas 4:4 e da mesma forma Efésios 1, no versículo 10, diz que as coisas, todas essas coisas, a criação, as obras, a vegetação, a natureza, os homens, tudo que foi criado para um fim. E nós entendemos que a chave da providência de Deus, todas essas coisas, elas se achegam a Cristo. Nós observamos que o termo que o apóstolo Paulo utiliza seria a dispensação da plenitude dos tempos. Seria, na administração de Deus, o momento ápice, na administração de Deus a respeito da história, o momento ápice da história. E esse momento ápice, ele se cumpriu em Cristo, aquele que veio para morrer em favor de muitos, aquele que veio para carregar as nossas dores, os nossos pecados, e naquele momento ele foi crucificado. Esse foi o momento ápice da história, de maneira que tudo aquilo que fora dito anteriormente por meio dos profetas, todas essas verdades se cumpriram nele. A providência de Deus teve um fim em Cristo, no sentido de que ele foi o ápice da história. Diz assim o catecismo: é a força do Deus onipotente, todo-poderoso e presente. Nós observamos, então, que Deus, na sua soberania, ele não abriu mão da sua providência. Por que eu falo isso? Isso pode parecer algo muito óbvio para nós, mas para outros irmãos, essa verdade ela parece um pouco obscura, desconhecida. Para muitos, Deus, em favor do livre-arbítrio do homem, ele abriu mão da sua soberania. Para muitos, em favor do livre-arbítrio do homem, Deus abriu mão da sua onisciência. Quando nós nos achegamos aqui, nós observamos algo muito diferente. A soberania de Deus é o fundamento das suas obras da providência. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele tem o poder e o direito de governar tudo o que criou. E da mesma forma, a providência é a maneira prática pela qual Deus exerce a sua soberania no mundo. Ele inclui tanto o governo universal quanto o cuidado pessoal e detalhado com cada aspecto da criação. Antes da fundação dos tempos, Deus ele elaborou uma história. Ele criou o tempo. E ele criou tudo aquilo que foi feito e tudo aquilo que será feito. Nós dizemos que Deus é soberano e nós temos razão. E por conta disso, Deus ele escreveu com sua forte mão todos os eventos da história. Mas podem muitos perguntar o seguinte: mas e quanto ao pecado original? A respeito do pecado original, será que Deus ele de fato teve participação nisso? Quando nós estudamos a respeito da doutrina da soberania de Deus, nós também devemos levar em consideração outro aspecto. Seria o aspecto da responsabilidade humana. Uma vez chegaram para o Spurgeon e disseram o seguinte para ele: por que é que você fala a respeito da responsabilidade humana e da doutrina da soberania e você não tenta reconciliar
essas duas doutrinas, são princípios que à nossa vista parecem não ter lógica, parece que eles não se complementam. Nós observamos que são duas linhas que andam retas e paralelas e se encontram no infinito. A Bíblia faz questão de falar a respeito tanto da doutrina da soberania de Deus, quanto também da doutrina da responsabilidade humana. Como isso funciona na prática? Deus ele fala ao homem: você não deve fazer isso. E nós entendemos que Deus, antes da fundação do mundo, ele escreveu todos os nossos atos. Mas, na prática, o homem ele é penalizado pelo fato dele ter feito aquilo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o caso de Judas, gostaria de pedir a alguns irmãos para abrirem alguns textos, por favor. Por exemplo, a Márcia, por favor. Você poderia abrir em Atos 1, no versículo 16. Sara, por favor. Texto de Salmos, no capítulo 41, no versículo 9. Lili. O texto de Lucas 22, versos 21 e 22. E Emanuele, por favor. João, no capítulo 13, nos versículos 26 e 27. Nós observamos, irmãos, que na descrição bíblica, nós observamos os dois princípios sendo ensinados. Deus ele é soberano e, ao mesmo tempo, o homem ele é responsável. Por favor, os textos, todos abriram? Ok. Perfeito. Convinha que acontecesse aquilo que fora dito por intermédio de Davi acerca de Judas. Davi profetizou a respeito de Judas. E no que consistia essa profecia? Próximo texto, por favor. Perfeito. É a profecia do Salmo 41, no versículo 9. Até o meu amigo íntimo, de acordo com algumas outras versões, que comia do meu pão, virou contra mim o seu calcanhar. Nós vemos então o próximo texto que diz: vocês observaram aqui, irmãos? O Filho do Homem vai de acordo, segundo com aquilo que está determinado. Qual doutrina seria essa? Dentre as duas doutrinas que eu falei, qual doutrina seria essa? Soberania. Perfeito. Qual o finalzinho do versículo, o que diz? Mas ai daquele homem, por meio do qual o filho é traído. Qual doutrina é essa? É a doutrina da responsabilidade. Nós observamos que os dois ensinos eles caminham lado a lado, mas ao mesmo tempo não há qualquer tentativa do autor de conciliá-los. E então Spurgeon, acerca desse princípio, ele disse o seguinte: eu não preciso reconciliá-los. Por quê? Porque eles são amigos. Eles sempre viveram lado a lado. E por que é que você me diz que eu preciso reconciliá-los? O fato de eu não entender e conseguir conciliar esses princípios a um denominador comum faz com que não eu tenha a primazia da visão, não eu tenha a primazia do conhecimento, mas eu entendo, eu me calo na minha ignorância e eu entendo que é algo que veio da parte de Deus. Não entendendo eu, seja Deus louvado. Não sabendo eu, Ele é soberano e Ele é infinitamente mais sábio do que eu. Emanuele, a respeito do mesmo contexto, o texto de Salmos, no capítulo 41, no versículo 9, vai falar a respeito de um contexto. E que contexto é esse? Até o meu amigo que comia do meu pão virou contra mim o seu calcanhar.
Nós vamos ler o contexto dessa passagem no texto de João 13, nos versículos de número 26 e 27, o que diz? Aham. Então, nós vemos que naqueles momentos os apóstolos eles tinham uma dúvida. Normalmente, hoje em dia, talvez pensando e contextualizando, quando nós ouvimos da nossa parte, ouvimos a respeito de nós, um de vocês vai me trair. Talvez nós podemos dizer assim, não, eu não. Talvez seja aquele irmãozinho ali do lado. Mas os apóstolos, diz o texto, eles perguntavam, será que sou eu? Sou eu? Sou eu. Então, Judas diz para Cristo, sou eu, Senhor? E então o Senhor diz, tu o dizes. Nós vemos que ele comeu do bocado e naquele momento o espírito imundo entrou nele. E qual doutrina seria essa se nós observarmos bem o fato de Deus ele manipular suas criaturas conforme o seu propósito? Era necessário que Judas traísse a Cristo. Era necessário que para o fim, para a crucificação de Cristo, Judas, necessariamente Judas, fosse utilizado para aquela traição. Muitos dizem que poderia ter sido Pedro, ou quem sabe, poderia ter sido um outro homem, mas não. Se nós entendermos bem a doutrina da soberania de Deus, nós vamos chegar à conclusão de que Deus escolhe exatamente aquelas pessoas que deverão praticar esses erros, mas de maneira que estes sejam penalizados. A responsabilidade humana, ela anda em paralelo com a doutrina da soberania de Deus. Eu pretendo falar um pouco mais disso à frente, porque eu acredito que é algo bem relevante, e quando eu olho para o catecismo, eu observo que não há tanta ênfase nesse assunto. É a força onipotente do Deus Todo-Poderoso e presente. Na soberania de Deus não há qualquer acaso. Todas as nossas ações, tudo que nós fazemos, tudo aquilo acontece de acordo com o que foi determinado. Eu já mencionei no início o texto de Salmos, no capítulo 139, no versículo 16. E o que diz a palavra de Deus? Algum irmão poderia ler, por favor? Salmo 139, no versículo 16. O que encontrar primeiro pode ler, por gentileza. Uhum. Uhum. Ok. Ele determinou a história quando nenhum dos nossos dias eles ainda haviam. Quando nós olhamos, por exemplo, para o versículo 7, recentemente eu estudei sobre a doutrina da Trindade, nós vemos que aqui também há uma menção ao Espírito e uma referência à onisciência por parte do Espírito. Eu gostaria de pedir aos irmãos para lerem alguns versículos, na minha opinião, seriam importantes para complementar esse conhecimento. Vamos ler todos juntos? Vou pedir a cada um para ler. Irmã Rosângela, por favor. Salmo 94, versos 9 e 10. Tiago, Isaías 29, versos 15 e 16. Carlota, texto de Jeremias 23, versos 23 e 24. Josane, Ezequiel, no capítulo 8, no versículo 12. Luan, Atos, no capítulo 17, dos versos 25 ao verso de número 28. Podemos ler todos juntos? São textos que falam que Deus ele tem ciência a respeito do futuro, mas por que é que ele tem ciência a respeito do futuro? Porque ele mesmo criou. Para muitos, eu pretendo falar um pouco mais à frente, a doutrina do teísmo aberto, de que Deus abriu mão
dos seus atributos em prol do livre-arbítrio do homem. Por favor, irmãos. 94, versos 9 e 10. Uhum. Ok. Nós vemos a respeito dos deuses falsos, eles têm mãos, mas não agem, eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, mas a respeito do Senhor, ele tudo pode, porque além de ser onipotente, ele é onisciente, e além disso, ele tem ciência do futuro, porque ele não deixou a sua soberania de lado, ele mesmo buscou providenciar toda a história para que o fim apontasse para Cristo. Ele conhece aquilo que ele mesmo escreveu e todas as outras coisas. Ele é onisciente. Próximo texto, por favor. Uhum, uhum. Perfeito. Nós tivemos, inclusive, um texto bem semelhante em Romanos, no capítulo 9, a respeito do vaso e do olheiro. O olheiro ele tem poder para, de uma mesma massa, fazer um vaso de honra e outro para o desonra. Próximo texto, por favor. Uhum, uhum. Amém. Irmã Josane, por favor. Uhum. Ok. Luan, por favor. Uhum, uhum, amém. Perfeito. O texto está falando, Deus, ele realiza todos os procedimentos, ele realiza todas as coisas. Um outro ponto, é dito também, toda a força do Deus onipotente e presente no catecismo. Qual o motivo de ser presente? É sempre presente, é sempre presente. Não está limitado a nenhum momento ou circunstância, seja o piscar de olhos de uma pessoa, a explosão de uma supernova, o desabrochar de uma planta, a queda de um floco de neve ou a queda de um império. Tudo está no pleno controle de Deus. Não é simplesmente feita a história e nessa história algumas implicações que, de certa forma, não ficam no controle dele, não. Seja o bater da asa de uma mosca, até mesmo o crescimento de uma planta, todas essas coisas, Deus ele escreveu, mas nós não conseguimos entender tão bem, porque para nós, em muitos momentos, a pergunta 28, principalmente, eu creio, se propõe a falar mais disso, nós não entendemos muito bem, em alguns contextos, algumas circunstâncias em que nós nos encontramos, mas Deus ele é soberano e
Se ele fez, ele tem um propósito. Nós olhamos, por exemplo, para o texto de Hebreus, no capítulo 12. Deus, ele é um pai e ele disciplina aquele que ele ama. Aqui eu fiz uma separação de alguns homens que influenciaram muitos outros. Eu peguei aqui o conceito de Pelágio. Pelágio, para quem não sabe, foi um monge do século IV que se propôs a dar uma outra perspectiva da doutrina da salvação e foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Para Pelágio, quanto ao ponto da soberania de Deus, ele dizia que, em prol do livre-arbítrio, parece até mesmo que livre-arbítrio é algo recente, mas, na prática, nós vemos que essa doutrina é muito antiga. O livre-arbítrio do homem, para ele, não poderia ser influenciado por Deus. Vocês podem ver o seguinte, em algumas das igrejas arminianas, eles ainda creem no livre-arbítrio, porém, eles têm o costume de orar para que Deus converta o coração de pessoas. O Spurgeon, quando vai falar a respeito do livre-arbítrio, ele vai dizer que todo arminiano de joelhos, ele deverá orar desesperadamente como um calvinista, porque ele não pode declarar aquilo que ele mesmo acredita. Ele não pode dizer, obrigado, Senhor, porque, diferente dos outros homens, eu usei do meu livre-arbítrio, eu fui melhor do que eles quanto a isso. Eu usei da graça que o Senhor deu a mim, os outros homens, eles recebem a mesma graça, mas a diferença entre eles e eu foi que eu usei, enquanto eles não. Eles não podem usar essas palavras diante de Deus. Por exemplo, quando eu me lembro dessas palavras, eu me recordo da oração do publicano. O irmão Lon chegou a pregar sobre esse texto, uma excelente mensagem. Mas todos nós devemos... O publicano, ele orou dessa forma. Perdão, eu confundi. O fariseu, ele orou dessa forma, e o publicano, ele orou de uma outra forma. Ele orou, Deus, se propício a mim, pecador. Por que eu estou falando do livre-arbítrio? Porque eles acreditam que, apesar de dizerem que Deus é soberano, quanto à doutrina da soberania, ele abriu mão dos seus decretos eternos em favor do livre-arbítrio do homem. A respeito da história, de acordo com eles, ela está acontecendo e Deus ele está sendo surpreendido pela história da mesma forma que nós estamos vivendo essa história nesse momento. Para eles, os pelagianos, Deus ele não escreveu toda a história e, a partir de determinado momento, ele decidiu não se manifestar. Mas eles acreditam que Deus não sabe aquilo que é futuro. Eles acreditam que, da parte de Deus, houve um esvaziamento de maneira a não influenciar as nossas decisões morais. Uma vez, vendo um debate, eu vi um homem dizendo o seguinte, não, Deus ele está à porta e cabe você usar dessa graça. É uma referência ao texto de Gênesis 4, contexto de Caim e Abel. Mas para ele, o Deus ele não poderia simplesmente, de acordo com os dizeres dele, pegar a caneta da história do homem e escrever essa caneta no livro da vida. Simplesmente era necessário que o homem, por sua própria vontade, aceitasse isso. E, nos dizeres dele, pegasse a caneta da mão de Deus e escrevesse a sua história. Em prol do livre-arbítrio, nós observamos que os homens, eles pegam esses princípios santos e terminam rebaixando Deus. Armênios, quando falou a respeito da vontade de Deus, nós vemos algo que é muito comum no dia de hoje. A doutrina da vontade permissiva. Eles basicamente veem Deus nesse contexto, nesse conceito, como um coadjuvante da história, e não como aquele grande general que nós acreditamos, aquele que diz e a sua vontade é cumprida. Nós observamos que Deus ele quer salvar todo mundo, segundo eles, mas Deus ele também não pode agir de maneira a tirar o livre-arbítrio do homem. Nós vemos que eles dizem assim, e eu já observei esse argumento diante de muitos ateus.
Deus chorou quando em determinados momentos aconteceu algo que aos nossos olhos não fosse tão benéfico assim. Tem uma música muito famosa, Jesus Chorou, que vai falar a respeito de vários acontecimentos da história, vai falar sobre a Segunda Guerra, um exemplo, vai falar a respeito de contextos bíblicos, eles vão dizer assim, porque Deus chorou, no sentido de que ele não pôde influenciar naquilo que ele entendia de acordo com o seu princípio ser certo. Seria uma espécie, vamos dizer assim, de Deus manipulado pelas emoções humanas. Quando nós olhamos, então, para o princípio reformado, nós vemos que há dois princípios. Eu vou dar um exemplo aqui, os irmãos vão se lembrar. O Túlio, quando falou a respeito da soberania na classe de novos membros, ele disse o seguinte: há dois irmãos e um pai. Aquele pai, ele está enfermo. Um irmão, ele estava querendo que o seu pai morresse para pegar a sua herança. Um irmão queria isso. O irmão queria que o seu pai falecesse para que ele recebesse aquela herança. E o outro irmão, ele estava orando para que seu pai fosse curado. Pergunto eu, qual dos dois irmãos obedeceu à vontade de Deus, sendo que, no final das contas, o pai veio a falecer? Qual dos dois irmãos obedeceu à vontade de Deus? Oi? O que orou? Essa pergunta é uma pegadinha. Por quê? Porque os dois fizeram. Mas por que os dois fizeram? Porque existem duas vontades. Existe a vontade preceptiva e existe a vontade soberana. Na vontade soberana, são os decretos de Deus. Aquilo que acontece, nós podemos entender bem que isso que aconteceu está de acordo com a vontade soberana de Deus. Por quê? Porque ele decretou antes da fundação dos tempos. Fez parte, faz parte da providência de Deus. Logo, aquele que torceu para o pai morrer, ele estava de acordo com essa vontade. No sentido de que ele quis algo que se cumpriu. Agora, falando a respeito do irmão que orou para que seu pai não viesse a falecer, ele obedeceu à vontade preceptiva de Deus, no sentido de que ele pediu aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. As nossas orações devem ser conhecidas diante de Deus. Nós devemos levar todas as nossas súplicas, as nossas petições diante de Deus. E é algo santo que você ore pelo seu pai. É santo. Mas agora, falando de um outro aspecto, se eu pudesse culpar um dos dois acerca da doutrina da responsabilidade humana, qual dos dois seria o culpado? Seria aquele que torceu para a morte do seu pai. Nós observamos que o fato de algo acontecer não vai fazer com que a responsabilidade humana ela fique de lado. O fato de Deus decretar algo não vai fazer com que o homem deixe de ser responsável por isso. Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrirem alguns textos, porque, na minha opinião, é muito relevante esse assunto e eu vejo que a Bíblia trata dos dois assuntos de maneira simultânea. Lili, por favor. Judas, no versículo 4. Irmão Jorge, por favor. O texto de 2 Tessalonicenses 2, dos versos 11 e 12, por favor. Irmão Breno, o texto de 1 Pedro 2, no versículo 7 e também no versículo 8. Irmão Tiago, por favor. O texto de Atos, no capítulo 4, nos versos 27 e 28. Emanuele, por favor. O texto de Mateus 11, versos 25 e 27. Por enquanto, somente esses. Algo que é válido relembrar, eu falei a respeito da vontade preceptiva e da vontade decretiva. Os decretos, eles têm relação com a providência de Deus, no sentido de que Deus, ele ordenou de antemão, antes da fundação dos tempos, tudo aquilo que aconteceria. E a vontade preceptiva de Deus tem relação com a sua lei.
A vontade de Deus, preceptiva, resumidamente, ela é contida, ela está contida nos 10 mandamentos. O homem, nós observamos, ele pode obedecer à vontade decretiva e ao mesmo tempo não obedecer à vontade preceptiva. Um assassino, ele pode fazer aquilo que pelo qual o nome ele é conhecido, ele pode matar uma pessoa. Ele fez algo que estava nos decretos de Deus, mas ao mesmo tempo, de acordo com a vontade preceptiva, ele errou, ele é culpado diante de Deus. O sexto mandamento diz: não matarás. Os textos, por favor. Aham. O que que diz no início, por favor? Pode ler, por favor. Uhum. Pode ler o versículo, por favor. Aham. Aham. Se introduziram, o que que diz? Furtivamente. Seguinte, ele. Aham. Homens ímpios. E eles foram de acordo com o que? Com o que estava determinado. Os versos seguintes, os textos seguintes, por favor. O texto de 1 Pedro 2, 7, 8. O texto, perdão, de 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Diz o quê? Uhum. Uhum. Aham. Eles foram enviados à operação do erro e eles são responsáveis por isso. Nós vemos, eles enviaram, foram enviados à operação do erro, a doutrina da soberania. Responsabilidade agora, para que creiam na mentira e eles são considerados dessa forma. Eles são considerados transgressores de acordo com a vontade de Deus. Próximo texto de 1 Pedro. Perfeito. Eles tropeçaram na pedra. Essa foi a principal pedra de esquina, e nós observamos então no final do versículo 8, para o que também foram destinados. Nós vemos que há uma dupla predestinação. Outros irmãos, por favor, os próximos textos. Uhum. Perfeito, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Excelente. Tem um outro texto que eu pedi, é o texto de Mateus 11, nos versículos 25 a 27, algo que nós vemos que há a soberania da parte de Deus. Uma vez em um debate, eu vi o seguinte: um homem disse assim, eu já vi um homem agradecendo porque pessoas foram convertidas, mas quando eu olho para esse texto, eu vejo da parte de Cristo algo diferente. O que diz o texto de Mateus 25, por favor? Uhum. Aham.
Ok. Jesus dá graças a Deus, porque ele ocultou essas coisas aos sábios entendidos, ele as revelou aos pequeninos. Eu percebo que a hora está avançando. Eu gostaria de falar um pouco, então, da pergunta de número 28. Eu cheguei a preparar outros pontos. Se os irmãos tiverem interesse, eu posso passar no privado sem nenhum problema. É, Nós vemos aqui, de acordo com o Catecismo de Heidelberg, que sejam anos frutíferos, anos infrutíferos. Nós vemos, por exemplo, a interpretação de José quanto ao sonho de Faraó, aquelas 7 vacas gordas em contraste com as 7 vacas magras. Aquelas vacas gordas representavam 7 anos de bênçãos de prosperidade, enquanto as vacas as magras, elas representavam aqueles anos de seca. Por conta disso, eles ajuntaram o trigo e, posteriormente, eles foram usados para vender todo aquele alimento aos outros povos. Eles armazenaram esses alimentos. A pergunta de número 28, ela vai falar o seguinte, na minha opinião, seria uma implicação prática da pergunta de número 27. Para que serve saber da criação e da providência de Deus? Para que tenhamos paciência em toda a adversidade e mostremos gratidão em toda a prosperidade, para que, quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma nos poderá separar do amor dele, porque todas as coisas estão na mão de Deus, de maneira que, sem a vontade dele, não podemos agir nem se mover. Nós observamos que Deus, ele dirige os nossos destinos, como nós cantamos aqui no início. Mas, ao mesmo tempo, na minha opinião, seria importante nós ligarmos isso que nós dizemos crer a respeito de Deus na nossa vida prática. Quando nós olhamos para as nossas dificuldades, nós devemos entender também, Deus é soberano. Quando algo acontece, algo que no primeiro momento não está de acordo com aquilo que nós achamos ser certo, nós devemos entender, Deus é soberano. Se Ele é um Pai que age de maneira amorosa para conosco, isso tem um propósito. É a implicação prática do ensino aqui, do catecismo, para que tenhamos paciência. Eu não sei se os irmãos se lembram bem, mas quando no catecismo de Heidelberg vai falar a respeito de cada mandamento, eles falam o seguinte: vocês devem descansar como um cumprimento, como um dever exigido dos mandamentos, vocês devem descansar na providência de Deus. Em todos os mandamentos há esse princípio. Mas por que isso? Porque não descansar na providência de Deus implica num descumprimento dos mandamentos, de todos eles. Nós vemos aqui, por exemplo, a referência de João 21, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui outras referências, e eu também vejo que há menção a respeito da doutrina da preservação dos santos. Deus, ele conserva as suas criaturas. Ele diz que nenhuma criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Perfeito, isso é verdade. Nenhuma criatura poderá nos afastar. Mas nós observamos que Deus, de acordo com os princípios que foram dados aqui, eu vejo os versículos citados, ele também mostra que Deus ativamente trabalha nas criaturas. E quanto a isso, eu gostaria de falar a respeito de algo prático que eu meditei e, na minha opinião, seria excelente. Nós olhamos, por exemplo, para a doutrina do hipercalvinismo. Para muitos, o hipercalvinismo ele vai dizer basicamente que o evangelho não deve ser pregado, e porque se Deus quer que as pessoas creiam, então necessariamente essas pessoas haverão de ser salvas. Porém, nós não acreditamos nisso, por quê? Porque Deus, quando tem um plano, ele trabalha nos meios. A vontade de Deus é que nós preguemos o evangelho a toda criatura. Mas por que nós devemos pregar o evangelho? Porque aqueles que são reconciliados com Deus, aqueles que recebem a fé da parte de Deus, aqueles que recebem o arrependimento da parte de Deus, todos esses recebem mediante a exposição do evangelho.
Em Cristo há a plenitude da vida. Em Cristo há salvação para as nossas almas. Mas como que eles crerão se não há quem pregue? Como conhecerão se não há quem seja enviado? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Então, nós podemos ler alguns textos, por exemplo, o texto clássico de Atos, no capítulo 18, versos 9 e 10. O Senhor diz para Paulo: pregue, não te cales, porque eu sou contigo. Então, naquela cidade, na cidade de Corinto, ele disse o seguinte: pregue, não te cales. Por quê? Porque há muito povo meu nesta cidade. Logo, aqueles que foram eleitos de antemão, eles seriam ajuntados mediante a pregação. Também nós podemos falar a respeito da santificação. Quando nós olhamos para o princípio da santificação, e nós olhamos também para o princípio da soberania de Deus, nós podemos chegar a uma conclusão, talvez equivocadamente, por não conhecer bem a palavra de Deus. Lembrando que isso não é desculpa para nós. Quando nós olhamos para a santificação e, ao mesmo tempo, nós percebemos a doutrina da soberania de Deus, nós podemos fazer perguntas tais como: então eu posso viver de uma maneira desregrada, eu posso viver como eu quiser e vai ficar tudo bem, não é? Não. Deus, quando quer, ele trabalha nos meios. A doutrina que foi falada anteriormente a respeito da soberania de Deus e a responsabilidade humana, ela também faz parte da santificação. A Bíblia, ela tem uma outra abordagem que eu vejo interessante. Há textos onde é dito o seguinte: mostrem de acordo com as vossas obras que vocês de fato nasceram de novo. Esse é um ponto. Agora, quanto àqueles que nasceram de novo, diz o seguinte: vocês devem operar a vossa salvação com temor e tremor. Verso 12 do capítulo 2 de Filipenses. Logo em seguida, é dito o seguinte: porque é Ele que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Talvez, para nós, o versículo 13 seja muito importante, e de fato ele é, mas muitas das vezes nós tendemos a nos esquecer do versículo 12. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Por que isso? Porque muitas das vezes nós usamos de maneira equivocada da doutrina. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos, todavia não ele, mas a graça de Deus que estava nele. Ele trabalhou, foi necessário trabalhar. O crente, ele deve buscar incessantemente evoluir na santidade, ele deve buscar incessantemente aquilo que é santo. Mas outros podem dizer o seguinte: as nossas obras, elas foram criadas por Deus para que andássemos nelas. É verdade. Mas há responsabilidade humana de maneira que isso vai implicar num galardão. E para aqueles que buscam somente a segunda parte, quem sabe o versículo 13 do texto de Filipenses 2, porque Deus é que efetua em vós, os hipercalvinistas, eles dizem que o homem ele não deve buscar santificação, porque para eles Deus vai fazer tudo pela pessoa. A santificação, nela há uma abordagem dupla. Tanto é minha responsabilidade buscar por aquilo que é santo, quanto da parte de Deus. Ele é soberano em conceder a graça para que nós busquemos aquilo que é santo. Quanto à oração também. A Bíblia diz, os hipercalvinistas, eles dizem que o homem não precisa buscar oração. Talvez eles não digam isso abertamente, mas na prática é isso. Não devorar, mas a Bíblia diz o seguinte: orai sem cessar. Jesus Cristo, ele pede: ore, batei na porta e dar-se-vos-á. Também diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Nós observamos que na oração também, na prática, para estes homens, não é algo necessário. Mas por quê? Dizem eles, Deus é soberano.
Mas o Deus soberano, ele nos disse, orem. O Deus soberano nos disse, se santifiquem. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, e na minha opinião tem muita relação com a doutrina hipercalvinista. Quando nós falamos a respeito da santificação, existem os antinomianos. Logo depois da reforma, cerca de 100 anos depois, surgiu o movimento antinomiano. Quando nós estudamos ainda de maneira mais ampla, nós vemos que é algo que na época de Cristo já existia. Homens que diziam que eram salvos, mas ao mesmo tempo eles poderiam viver de qualquer maneira. Nós observamos que na doutrina da santificação existe esse princípio. Qual é o princípio? Soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós observamos também a respeito da segurança. Nós podemos dar um exemplo. Uma vez, um homem, ele foi para a igreja e a sua mulher começou a falar com ele o seguinte: por que é que você leva arma para a igreja? Por que é que você tem que levar isso sempre? E ele disse para a sua esposa: lembre-se, no lugar onde nós moramos, o caminho é repleto de ursos. Então, todos nós devemos estar preparados para que nós passemos por esse lugar e, se porventura for necessário usar essa arma, nós deveremos usar. E a mulher ficou dizendo o seguinte: não, mas Deus é soberano. Se Ele quer que você morra por aquele urso no caminho indo para a igreja, se Deus quer que isso aconteça, isso vai acontecer. E ele foi e disse o seguinte: se Deus decretou que no caminho aparecesse um urso para mim e eu não tivesse a minha arma na mão para usá-la, o que aconteceria? É uma brincadeira, mas no final das contas, isso que eu quero dizer. Se Deus ele nos dá condições, nós devemos ter tudo aquilo que é necessário para a nossa segurança. O homem no caminho ele deve andar armado sim, porque se houver a necessidade dele usar aquela arma para se defender, é necessário que ele utilize. Deus ele diz em sua palavra, nós devemos crer que ele é soberano, mas da mesma forma ele trabalha nos meios. Ele trabalha nos meios da pregação. Qual o meio da salvação? É a pregação. Ele trabalha na santificação. O Senhor dá os famosos meios de graça, que o Espírito Santo ele nos concede a santificação. Quanto à segurança, nas nossas casas, seria importante, quem sabe, da nossa parte, ter o porte, a posse de armas, para que nós possamos nos defender se algum homem mau tentar entrar nas nossas casas. Com relação a essa história do urso-homem, que estiver preparado, ele terá essa possibilidade de se defender. Então, também mais um ponto para encerrar. Os medicamentos. Deus, ele concedeu sabedoria aos homens, aos cientistas. Deus concedeu. Por exemplo, eu posso citar dois textos que, na minha opinião, são relevantes para esse fim. Por favor, irmã Lúcia, 1 Timóteo 5:23. E Lili, por favor, o texto de Tiago, nos versículos 14 e 15. Calvino diz que... Uhum. Uhum. Paulo pede a Timóteo para beber um pouco de vinho. Para os comentaristas, o evangelista Timóteo ele tinha um problema muito sério no seu estômago. E o vinho, ele trazia um conforto. O outro texto, por favor. Tiago 5, nos versos 14 e 15. É um texto que, de certa forma, eu observo como polêmico, porque hoje em dia eu estou vendo muitos irmãos dando um outro sentido para esse texto, mas tudo bem. É o texto de Tiago 14 e 15. Uhum. Uhum. Uhum.
Esse óleo que é dito aqui, que deve ser usado pelos presbíteros com oração, ao meu ver, eu sempre fui ensinado dessa forma, seria um óleo medicinal. Eu observo que hoje em dia há muitos irmãos que pretendem dar um outro sentido, quem sabe um outro meio de graça, através da aplicação do óleo. Mas eu não creio dessa forma. Pelo contexto, havia um irmão doente ali. E seria equivalente, ao meu ver, a um crente africano, que o Túlio sempre diz. O que o crente africano faz quando ele está doente? O que nós fazemos? Nós tomamos o remédio. E o que o crente africano faz? Ele ora e toma o remédio. O óleo aqui seria um óleo medicinal que está acompanhado da oração dos presbíteros. Muitos dizem o seguinte, mas o termo está salvar aqui. Mas eu posso citar, por exemplo, o texto de 1 Timóteo 2, lá pelo finalzinho, versículos 13, 14 e 15, onde vai falar a respeito da mulher. Diz o apóstolo Paulo que a mulher não deve ensinar na igreja. Ele vai dizer o seguinte, esta se salvará, e ele vai falar a respeito da criação de filhos. Ele rememora um acontecido do texto de Gênesis 3 a respeito da queda. Mas o termo ali, no original, está salvar-se-á, a mulher, se estas gerarem filhos abençoados com fé. Mas o texto ali, obviamente, não está falando de uma mulher que será salva tão somente se ela tiver filhos. E se porventura tiver alguma mulher sem filho, essa mulher poderá se salvar? Não, não é isso que o texto está falando. Então, irmãos, eu gostaria de orar. Algum irmão teria algum comentário, alguma dúvida? Algum irmão teria algum adendo, algum acréscimo a fazer? Por favor. Pode falar, irmão. Uhum. Uhum. Sem capacete, por exemplo. Uhum. Verdade. É. Uhum. 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 Exatamente. O Túlio ele cita muito e eu creio muito nisso. Por exemplo, aqueles que se aventuram a andar de moto sem capacete. É um pecado contra o sexto mandamento. Existe um princípio na Bíblia que vai falar a respeito disso. Fala que nas nossas casas devem ter. Você se lembra o termo, o irmão Henrique? Perfeito. Obrigado. É isso mesmo. Para que nós não sejamos culpados de sangue. Realmente. Então, o princípio, de acordo com o sexto mandamento, é necessário que nós nos guardemos, a nossa vida busque da nossa parte ser preservada. Então, algum irmão teria algum outro comentário? Pode falar, tudo bem. Uhum, 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 sim. Uhum, 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 sim.
Sim. Uhum. Verdade. A glutonaria está lá, por exemplo, faz parte também dos pecados de acordo com o sexto mandamento. Nós vemos diversos textos que falam a respeito disso, principalmente eu vejo em Provérbios. É, também o apóstolo Paulo diz que nós devemos comer, nós devemos beber, tudo para a glória de Deus. E nós vemos, por exemplo, o contraste dos irmãos da igreja de Corinto. Uns bebiam de maneira a se embriagar, outros não bebiam. Uns comiam como glutões, outros não comiam quando participavam da ceia. Diz o texto que eles não discerniam o corpo do Senhor. Então, eles buscavam muito os seus próprios interesses e eles se esqueciam dos outros irmãos. Que isso seja uma exortação para nós. Vamos orar então, irmãos? Gostaria de pedir ao nosso irmão Luan, por favor, para que possa fazer uma oração pelo encerramento. Amém. 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 São liberados.